O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. A poupança é a melhor opção para quem pensa em investir o capital financeiro? A economista Marcela Moraes explica para a gente na entrevista do dia. Estamos de volta com a economista Marcela Moraes, ela que agora faz uma avaliação e fala um pouquinho mais sobre opções de investimentos para 2016. Marcela, a pessoa que toma a decisão, quero investir, quais são as principais informações que essa pessoa precisa ter na hora de tomar essa decisão? Bom, na minha opinião, a principal informação é conhecer o seu perfil, né? A pessoa precisa, vamos dizer, se conhecer, conhecer os recursos que possui para fazer esse investimento. Existem dois tipos de perfis. Quais são esses dois tipos, Marcela? Então, nós temos, o jargão econômico a gente tem, que é o avesso ao risco, que é aquela pessoa que não quer enfrentar nenhum tipo de risco no seu investimento, né? E aquele que é o propenso a risco. O que é esse propenso a risco? Aquele amante ao risco, né? Que adora adrenalina, que adora passar situações de risco mesmo em relação aos seus recursos, né? Então isso é muito importante, porque há investimentos que são voltados para o primeiro público, né? E há outros investimentos que são voltados para o segundo. Como identificar então se eu tenho um perfil mais conservador ou então tenho um perfil mais ousado? Como identificar isso? É fácil, né? Então, você faz algumas perguntinhas básicas, né? Eu tenho 100 mil reais, né? Se eu tivesse esse valor, se eu colocasse na poupança e tivesse um X rendimento, eu estaria satisfeito? Se sim, né? Então, há uma tendência de eu ser um avesso ao risco. Não, eu acho que eu não estou satisfeito com esse pouco do rendimento, eu quero mais rendimento. Eu sei que eu vou enfrentar mais risco, né? Se eu quero enfrentar esse risco, eu estou mais para o lado do segundo grupo, né? Uma outra opção também, aí é realmente perfil, também tem a idade, né? Quanto mais velho, há estudos que evidenciam o quê? Que a pessoa que é mais velha, ela é mais propensa ao risco do que, a pessoa mais velha ela é avessa ao risco do que o mais jovem, né? Mas na minha opinião quem tem mais conhecimento financeiro é mais propenso ao risco. Na verdade seria uma avaliação bem pessoal, no sentido de eu vou fazer tal investimento, será que esse valor que eu estou investindo vai me fazer tanta falta assim, ou vai fazer diferença no meu orçamento familiar? Seria mais ou menos uma reflexão assim. Sim, né? Tem um software, um simulador de educação, né, que a gente utiliza em sala de aula, que é da própria Bovespa, né, do mercado de ações. Você entra no site e você brinca no mercado de ações. Se você começa a ficar muito desesperado com as quedas dos preços das ações, isso já evidencia que você já é um avesso ao risco. Então é melhor investimentos mais sólidos e que não tenham risco. E a informação também é importante na hora de tomar essa decisão de investir, não é, Marcela? Ah, sim. O conhecimento é primordial, né? Eu conhecer o investimento que eu quero fazer, conhecer a instituição financeira, conhecer o meu próprio sistema econômico, né? A gente brinca, economia não é só para economista, economia é para toda a população. Então eu preciso entender a dinâmica econômica até para entender qual investimento fazer. Marcela, quais são as melhores opções de investimento para aquele que é conservador e aquele que é mais ousado na hora de investir o seu dinheiro? Para os investidores mais conservadores, né, eu recomendo os títulos, né, os investimentos de renda fixa, né, que realmente não tem oscilação na taxa de rentabilidade, né? Agora, para os mais ousados, né, que querem aí arriscar um pouco mais, eu recomendo então os investimentos de título, alguns títulos de renda variável, né? Que aí, por exemplo, mercado de ações, né, entre outros, que aí você vai ter rentabilidades maiores, porém, em contrapartida, eu tenho um risco maior. E esses investimentos com parcelas fixas seriam previdência privada,
consórcio, essas Sim. seriam as linhas? Sim, eu também tenho o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário pré-fixado, porque eu tenho dois tipos de CDB, o pré-fixado e o pós-fixado, né? O pré-fixado, então, ele é recomendado para investidores com perfil moderado, né? E que em 2016 é um investimento que está sendo super atrativo. Por quê? Porque a maioria dos CDBs estão atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né? Então, quem acompanhou aí os noticiários dos últimos dias, né, com a alta da inflação, o governo ele vai fazer algumas políticas restritivas em relação a isso, né? E uma política é o aumento da taxa de juros da Selic, né? Então, aumentando a Selic, aumenta a rentabilidade desses títulos pré-fixados. E é interessante também, Marcela, nós variarmos as modalidades de investimento. Uma pessoa que investe, por exemplo, na poupança, investir também um pouco no CDB, investir na previdência privada. É bom ter vários estilos, vários perfis aí de investimentos? Sim, a diversificação ela é muito importante, né? Tem uma historinha que é bem elucidativa, e aí eu falo para os meus alunos e eu falo para os meus colegas, que é o seguinte: como que eu quero diversificar, né? Então, Harold Markowitz, ele foi um financista muito importante, né, na área econômica, e ele elucidou a seguinte história. Imagine que você tem uma cesta de ovos. Se você tem uma única cesta e essa cesta cai, você perde todos os seus ovos. Porém, se você pega os seus mesmos ovos e divide elas em várias cestas, se uma cesta cair, ainda você tem ovos, né, para consumir. Então é a mesma coisa que o investimento. Então você tem R$1.000. Se você colocar R$1.000 num único investimento e esse investimento não for bom, você vai perder esses R$1.000. Agora, se você tem esses R$1.000 e divide em vários investimentos, a sua probabilidade de perda é menor. É, muito interessante. Conversamos aqui então com a economista Marcela Moraes, ela que nos deu muitas dicas de opções de investimento para esse ano de 2016. Muito obrigado, Marcela, mais uma vez, por trazer essas informações ao nosso público. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. 84% dos partos realizados na rede particular são cesarianas. Para mudar esse quadro, regras da Agência Brasileira de Saúde estimulam a realização do parto normal. A cada dia tem aumentado a procura pelo parto humanizado, uma alternativa que evita procedimentos cirúrgicos e estimula uma concepção totalmente natural. Trazer à luz um filho é um momento de muita expectativa e que inspira muito carinho. Até o século XIX era uma ocasião que reunia mãe, irmãs e parteira ao redor da gestante entre lençóis e toalhas. Mas a mudança na medicina fez as mulheres migrarem do ambiente caseiro para o hospitalar. Mas agora há um novo movimento a florescer: o parto humanizado. Parto humanizado é respeitar a individualidade da mulher, a vontade dela. É a gente cuidar do desejo dela, o que ela deseja para aquele momento tão mágico, tão singular na vida dela. Não precisa ser em casa, não precisa ser na banheira, não precisa não ter analgesia. Precisa sim respeitar a vontade dela. No Vale, alguns grupos fazem esse trabalho, como o Novo Afeto, o Parto do Princípio e o Projeto Gerar Consciência de Pindamonhangaba. O Projeto Gerar Consciência, ele iniciou há 1 ano, né? E aqui em Pindamonhangaba a gente trabalha com cursos, com consultoria e a gente também tem grupo de apoio gratuito para as gestantes, para as mães e para a família no geral. O parto domiciliar tem crescido muito no Vale do Paraíba. As mulheres estão cada vez mais procurando ter os seus filhos em casa, porque em casa realmente é um lugar maravilhoso, né? É o seu ambiente. Milena foi uma que escolheu o frio do hospital no primeiro parto, mas não repetiu no segundo. Foi uma cesárea agendada, assim, por muita falta de informação minha, porque assim, os médicos não costumam esperar passar de 40 semanas de gestação. Aí quando eu engravidei do segundo, eu
fui numa roda, na primeira roda de gestante que teve do Gerar Consciência, e foi quando eu conheci tudo isso. Eu falei assim, gente, dá para ser diferente, meu filho pode chegar com muito mais respeito, com muito mais amor, eu posso acolher, eu posso pegar, eu posso dar de mamar na hora, e ele não vai ter que ficar peladinho com a pulseirinha da maternidade, naquele vidro assim, todo mundo tirando foto, e ele sozinho chorando. Não, meu segundo nasceu, veio pro meu peito e mamou. Eu acho que não é uma dor. A dor vem, e daí ela vai, e daí no intervalo você relaxa, e é aquela coisa assim, tá trazendo meu filho. Aquilo tem um significado, aquilo tem um retorno para você. Não é uma dor que simplesmente ela vem e vai embora, ela vem e traz seu filho. Então dói, mas passa. Dói, passa e é lindo. Perder peso é uma das principais metas dos brasileiros para 2016. Reportagem mostrou o drama enfrentado por quem luta contra a obesidade. Moradores do Vale do Paraíba estão casando menos e separando mais. Pesquisa revela que o número de matrimônios na região está abaixo da média estadual. Organização Mundial da Saúde estima que 4 milhões de pessoas morrem todo ano por causa do tabaco. Em Pindamonhangaba, um grupo de mulheres dá bons exemplos de reciclagem. Elas trabalham numa ONG que faz de papéis rabiscados materiais para escritório. Esses são os destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse. Visite também nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Eu desejo para você um abraço e até o nosso próximo encontro. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.